Se você é como eu e você acompanha muito notícias e vídeos e seja lá o que for de videogames, você provavelmente sabe o que é Five Nights at Freddy's. É provavelmente um dos jogos, talvez não mais importantes, mas definitivamente um dos mais populares dos últimos 11 anos, né? Desde que o primeiro jogo foi lançado em 2014, as pessoas assim falam muito dessa série. É uma série que é extremamente popular, que basicamente gerou o seu próprio subgênero, que a gente conhece hoje como Mascot Horror. E assim, é um fenômeno que até hoje está tentando ser replicado por diversos outros grupos, diversas outras empresas, o que você quiser botar, né? Mas teve um tempo que Five Nights at Freddy's era bem menor, né? Hoje é uma franquia grande o suficiente para ter escapado do seu espaço mais nicho, mais indie, para ser uma série que está sendo sempre apresentada e acolhida e demonstrada em grandes eventos de conferências e coisas e tal, das maiores empresas de jogos que tem por aí. A própria PlayStation chegou a anunciar, ou pelo menos assim, ou melhor, né? A própria PlayStation chegou a ter jogos de Five Nights at Freddy's sendo apresentados, introduzidos nas suas apresentações de PlayStation Now, e eu esqueci o nome do negócio porque eu não costumo acompanhar muito o PlayStation. Mas enfim, né? Five Nights at Freddy's é grande, muito grande. Mas teve uma época que era apenas uma série de jogos para computador. E eu lembro que mais ou menos eu acho que foi 2015, pouco tempo depois do anúncio do lançamento do Five Nights at Freddy's 4, foi quando a gente ouviu falar de um joguinho chamado, ou melhor, de um joguinho não, né? De um livro chamado Five Nights at Freddy's Silver Eyes. Eu lembro que ele foi anunciado e tal. Então, assim, eu ouvi falar desse livro, achei interessante, nunca tinha... fiquei surpreso com o anúncio. Uau, Five Nights at Freddy's está virando livro agora, que bizarro, né? Não era a primeira vez que eu estava ouvindo falar de franquias se espalhando para se tornar multimídia, né? Assassin's Creed já tinha feito isso antes, eu já sabia disso, inclusive meu primeiro contato de fato com Assassin's Creed foi pelo livro do Assassin's Creed 2. E também, tipo, Resident Evil tinha feito antes também, embora eu não soubesse disso na época. Então, tipo, me pegou de surpresa, fiquei, uau, ok, se você acha que você tem uma história para contar com esse livro, então tá, né? E assim, na época a história de Five Nights at Freddy's meio que estava ainda sendo desvendada. Já tínhamos 4 jogos, mas todos os jogos eram muito mais focados em gameplay, no jogo de fato, né? Antes de serem realmente assim, uma história tentando ser contada. Tinha uma história, tinha um elementozinho lá que estava sendo descoberto, lentamente dissecado para que a gente pudesse entender bem o que estava acontecendo. Mas ainda tinha muitos mistérios e muitas perguntas sem resposta. Ok, dentro do que você espera, beleza, né? Show. Então eu fiquei sabendo que ia ter um livro e eu fiquei até surpreso assim de uau, ok, tem um livro de Five Nights at Freddy's agora, será que é aqui que ele vai explorar? Ele vai explorar e explicar tudo? Não exatamente. Esse aqui é um caso especial para mim, porque por um lado eu já conhecia Five Nights at Freddy's, já sabia que tinha um livro e tal, mas assim, é a primeira vez que eu vou estar falando sobre um livro que eu vi ser anunciado. É tão estranho, né? A maioria dos livros que eu explorei já aqui e tal, ou são livros assim de 200, 100 anos atrás, ou foram publicados durante um período em que eu não estava olhando, não estava prestando atenção, ou simplesmente são livros que eu simplesmente soube que existiam depois que eles existiam, né? Assim, é muito difícil eu saber do anúncio de um livro. Pelo menos eu não sou tão ligado nessas coisas, não presto tanta atenção assim, né? Possibilidade também, quem sabe. Mas bom, esse aqui eu vi ser publicado e eu vi as pessoas dissecando isso aqui e tentando entender como esse livro afetava os jogos. E de fato, essa série de Silver Eyes, porque esse aqui é o primeiro de uma trilogia,
essa série teve, se não teve um impacto, ela pelo menos direcionou a história que os jogos passariam a ter daquele ponto em diante. Eu lembro que esse aqui foi o primeiro livro que introduziu o nome de um personagem muito importante, que inclusive foi confirmado como sendo também parte da cronologia dos jogos, literalmente no jogo seguinte. Então foi baita de uma surpresa. Mas bom, chega de delonga, né? Sem mais delongas, vamos parar de enrolar. Vamos falar sobre Five Nights at Freddy's Olhos Prateados, como é a localização aqui no Brasil. E a propósito, só para deixar isso bem claro, eu vou falar bastante sobre o jogo, ou melhor, sobre o livro em si. Então eu estou entrando bastante na história, spoilers, obviamente. Meio estranho falar disso, geralmente não me importa com esse tipo de coisa, mas a gente não está falando de um clássico, a gente está falando de uma série que talvez não seja mais tão relevante quanto já foi, mas que ainda tem um número ardente de fãs. E eu imagino que essa trilogia aqui ainda seja surpresa para muita gente, então vamos falar sobre Five Nights at Freddy's Olhos Prateados. A primeira coisa que eu quero falar é sobre a formatação. Esse livro aqui foi editado, ou melhor, publicado pela Intrínseca, essa versão brasileira no caso, né? E eu adoro isso. O projeto gráfico dele é muito bom. Como se trata de uma editora realmente grande, Intrínseca, eu acho que é uma das maiores editoras por aqui. Não é surpresa de que o acabamento é muito bom. O livro não é capa dura, certo? Mas ele tem todo um chamego, assim. Five Nights at Freddy's é uma fonte que brilha, certo? Você consegue ver aí, né? A capa é muito, muito boa, eu gosto muito dessa capa. É simplesmente a foto do modelo do Freddy Fazbear, publicado na capa, feito pelo próprio Scott Cawthon, que foi um dos autores, né? A gente tem aqui o nome do Scott Cawthon e o nome da Kira Breed Risley. Desculpa se eu falei o seu nome errado, Kira. Mas você vê que é um trabalho, de fato, assim, bem acabado. Eu gosto muito desse modelo do Freddy. É o modelo do primeiro jogo, se eu não me engano. E lindo, é maravilhoso, tem aquele toquezinho que deixa ele um pouquinho mais esquisito e assustador do que os outros modelos que vieram depois. Então, adorei já, logo de cara, eu gosto muito da capa. E o olho brilhando, você pode ver que até mesmo numa iluminação como essa aqui, né, você vê como a capa, ela aponta, ela puxa você para olhar esse olho. Eu tô olhando aqui para o vídeo para eu ver para onde eu tô apontando, se eu tô apontando direito. Então, tipo, capa linda, maravilhosa. Formatação gráfica muito boa, a edição é bem acabada e o projeto gráfico dentro é melhor ainda, porque tem bastante desse momento aqui de estática, né? Que é a maneira como eles preparam a leitura. Se eu não me engano, é a maneira como eles acabam também, né? É como se o livro todo fosse contado por meio de uma câmera de segurança. Tem aquele momento que quando você liga ou fecha a câmera, você tem aquele momento de estática, né? Aquele psh, antes de começar. É lindo. E aí, tipo assim, né? Cada capítulo também começa com uma faixazinha de estática para completar o look, né? Vamos falar aqui só sobre as pessoas que são responsáveis pelo material antes de eu começar a falar sobre a história, né? Então, essa aqui foi preparada pela Raíssa Galvão, revisão de Cristiane Pakanowski e Juliana Werneck. A diagramação e a adaptação da capa foi de Júlio Moreira, e o Equatorium Design. A arte da capa foi de Rick Demonico, enquanto que, justo mencionar, certo, que a imagem da capa mesmo, como eu falei antes, é um modelo feito pelo próprio Scott Cawthon, né? Aí a vinheta da Estática de TV, que a gente viu aqui, né? Ela foi feita pela Click e Dreamstein, né? Essa edição é de 2017 e é uma edição muito, 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 muito boa. Vamos falar sobre a história. Se você conhece Five Nights at Freddy's, você já sabe que não tem muita história para contar. Basicamente, sobreviva 5 noites em um restaurante que tem robôs que fazem coisas estranhas durante a noite. Meio que acaba por aí. A história, a trama mesmo do Five Nights at Freddy's não está exatamente no que acontece dentro dos jogos, dentro dos jogos, mas sim no fundo, né? O plano de fundo que é onde realmente tem uma história acontecendo e uma história que muitas vezes toca em temas um pouco tabu, um pouco brutais, e não é diferente aqui.
Olhos Prateados foca nesse elemento mais pessoal da história. A gente não passa, assim, não são 5 noites de uma pessoa tentando sobreviver aos animatrônicos toda noite e tudo mais. Não, nada disso. É uma história focada em uma personagem original, que é a Charlie. Ela é a nossa protagonista da vez e ela tem esse relacionamento com a pizzaria, porque Five Nights at Freddy's acontece em uma pizzaria chamada Freddy Fazbear's Pizza, né? É basicamente uma referência a aquelas pizzarias que tem mascotes animatrônicos dos Estados Unidos, como o exemplo mais famoso eu acho que é o Chuck E. Cheese. E tipo, as pessoas tendem a falar muito desses robôs, desses lugares e tal, e eles criam todo um modelo, toda uma como é que eu posso falar? Uma lenda ao redor dessas pizzarias, né? E é nisso que se baseia, né? E aqui, essa história conta a história de Charlie, que é a filha de um dos criadores da Freddy Fazbear's Pizza, que é o Henry. E boa parte da história é contada pelo ponto de vista dela, explorando todo tipo de elemento, todo tipo de coisa que pode ter a ver com a pizzaria. A pizzaria para ela é como se fosse uma segunda casa, né? E basicamente, ela é uma de várias crianças que testemunharam, ou melhor, perderam um amigo que desapareceu misteriosamente na pizzaria Freddy Fazbear's e o corpo dele nunca foi encontrado, né? Houve a especulação de que o garoto foi morto, e de fato ele foi, mas ainda assim, é uma criança que simplesmente desapareceu numa tarde e nunca mais foi encontrada, né? E naturalmente isso gera toda uma história de trauma, de obsessão, de preocupação, e à medida que o tempo vai passando as crianças crescem, vão fazer coisas diferentes, viver vidas diferentes, e um dia eles são todos chamados de volta para a cidade para que eles possam participar de um memorial para esse rapaz, o Michael, né? Que foi a criança desaparecida e tudo mais. Meio que conversado que o Michael não foi o único que desapareceu, algumas outras crianças também sumiram no meio desse processo todo, 5 delas, contando com o Michael. E todo mundo acha que teve alguma coisa a ver com a pizzaria, porque aconteceu dentro da pizzaria, né? Se você já é fã de Five Nights at Freddy's, você sabe exatamente onde essa história está indo. E, assim, basicamente, a ideia da história é focar realmente nesse aspecto de vingança e culpa também, né? Nos jogos, a gente não sabia exatamente quem tinha feito o quê. A gente sabia como o processo ia funcionar, né? Porque, se eu não me engano, já no primeiro jogo se estabelece isso, que o assassino, e ele se vestiu com uma roupa dos robôs, diziam que era uma roupa de coelho, e basicamente levou as crianças para um lugar afastado dentro da pizzaria, e aí, onde ele matava essas crianças e enfiava os corpos dentro dos robôs, né? Assim, ok, isso agora foi meio bizarro, porque, assim, essa história pra mim já, a essa altura é manjada, Five Nights at Freddy's já tem mais de 10 anos, mas falando em voz alta, caramba, como isso é horrível, meu Deus do céu. Nossa, uau. Putz, ok. Eu fiquei desconfortável com o que eu falei, meu Deus do céu, que loucura. Mas, tipo, é isso que acontece na história. E a Charlie e os amigos dela, que são todos adolescentes já pré-adultos, né? 16, 17 anos. Eles voltam para a cidade e eles descobrem que a pizzaria ainda está de pé. Só que basicamente selada, enterrada dentro de um shopping que foi construído, mas nunca foi terminado. E aí, boa parte da história envolve eles tendo esse dilema, né? Tipo, você lembra da Freddy's e tudo mais e tal. E aí eles vão tentando, eles visitam a pizzaria com o intuito de redescobrir algumas memórias, né? De lembrar, ter um pouco de nostalgia e tal. Só que vai passando, à medida que as noites vão passando, né? Assim, eles começam a sentir que tem alguma coisa a mais ali. Eles primeiro começam a ir porque eles acham curioso, eles querem passear, basicamente, né? Mas depois eles começam a sentir, começam a acontecer coisas que forçam eles a voltar para a pizzaria.
a gente tem a introdução de vários personagens e, tipo assim, tem alguns deles que eu poderia meio que trocar um pelo outro. Mas eu acho que todos eles são bem desenvolvidos e bem escritos em vários momentos, né? Tipo, é tanto que eu ainda consigo lembrar do nome da maioria deles. Doideira, né? Você tem, por exemplo, a Charlie, que é a nossa protagonista. Você tem o John, que é o... É meio que o cara com quem ela tem uma quedinha e eles meio que ficam nessa de vão, não vão, né? De formar um relacionamento ou não. Você tem a Jessica, que também é introduzida cedo, uma amiga cheia de estilo e tal. Você tem o Carlton, um nome bizarro para um personagem, considerando que o nome do autor é Scott Cawthon, é um nome muito parecido para não ser uma coincidência. Mas enfim, Carlton, né, que é o piadista do grupo e tudo mais. E aí nos dias seguintes você introduz os outros personagens, né? Você tem a Marla, que é uma amiga distante, o Jason, que é o irmão novo da Marla, e você tem o Lamar, que também tá lá e é um cara mais assim, mais ligado, mais concentrado e tudo mais, né? Tipo assim, o fato de eu conseguir lembrar de todos eles, francamente, me choca um pouquinho, considerando como eu sou ruim com nomes, né? Mas, pois tipo, muito bem desenvolvido, bem escrito e tudo mais. Aí a gente tem a introdução de alguns outros personagens. A gente tem o Clay, que é o pai do Carlton, que é um policial, é um chefe de polícia, na verdade, se não me engano ele é o delegado. Você tem também o próprio pai da Charlie, que é mais mencionado via flashback e tudo mais, que é o Henry. E aí você tem o guarda Dave, que é eu já falei que vai ter spoilers, é o nosso vilão, certo? O Dave, na verdade, é o William Afton, só que depois do incidente, certo? E aí, tipo, assim, tem coisas que eu vou elogiar sobre esse livro. Eu acho que a história dele é interessante, é intrigante o suficiente para você não querer, assim, largar e nunca mais voltar. Então, esse livro tem quase 400 páginas. Tem muitos eventos, muitas coisas que acontecem, mas nunca é uma história que você sente que está se apressando demais, nem que está se estendendo demais, né? É uma história que é, francamente, muito bem condensada, considerando o tamanho. O tamanho dos capítulos é um pouco extenso demais, pro meu gosto. Tem alguns capítulos que eu acho que são longos até demais, mas, assim, o ritmo da história é bem contado. Eu gosto muito da maneira como eles desenvolvem várias coisas, a maneira como eles revelam, por exemplo, sobre os espíritos das crianças desaparecidas estarem nos robôs. Eu gosto como o livro ele demora para estabelecer isso. Quando você sabe da história, você já sabe o que deixa acontecer e tal. Mas o fato de o livro não jogar esse detalhe de uma vez, ele só simplesmente vai deixando isso montar e tudo mais, dando uma pistazinha aqui e ali, vai funcionando muito, muito bem. Muito bem elaborado. Eu gosto muito de que eles introduziram também nesse livro a Fazbear's Family Diner. Uma lanchonete anterior ao Freddy Fazbear's Pizza, que é assim, contada de uma maneira bem... É uma mistura de sombria com mística. Tem todo o misticismo em frente à Family Diner, que é muito bem contado também. Tipo, os flashbacks que envolvem que a Charlie entra, certo? Que são vários flashbacks que a Charlie tem. Muitas vezes eles são assim bem contados, bem místicos, bem curiosos. Tipo, os autores eles conseguem montar esse aspecto especial, quase um jeito de sonho para cenas como essa, entende? Tem flashbacks, tem uma cena de sonho que ela é muito boa, que envolve a Charlie descendo as escadas da casa de infância dela, e aí ela é atacada por um animatrônico e, tipo, à medida que ela vai descendo das escadas, né, ela vai descendo, ela deixa de ser uma criança e se transforma em uma jovem mulher. Mas aí, desesperada, com o ataque do robô e tal, ela tenta subir as escadas de novo e aí ela deixa de ser uma mulher e ela vira uma criança de novo. Tipo, é uma contagem muito boa dos eventos, né?
eles conseguem estabelecer muitos mistérios muito bem, conseguem manter a aura da pizzaria muito bem. Eles não... Uma coisa que eu gostei muito, eles não... De novo, eles não apressam as coisas. Demora muito pra gente chegar, assim, ao momento em que os robôs estão, de fato, atacando, né? Pra ficar realmente parecido com o que acontece no jogo. Demora pra chegar nisso. Não é uma coisa que acontece nas primeiras 100 páginas. Não. Eles dão um minuto para que o ambiente pareça agradável, seguro. E aí, depois que tá tudo bem, é quando eles começam a bater. Então, tipo, ele faz as coisas com calma. A história não se apressa, a história não sai gritando assim de uma vez. Não! Ela faz as coisas devagar e eu acho isso maravilhoso. Eu gosto muito de sutileza, e quando é bem construído, eu não me importo com um começo mais lento, contanto que ele seja interessante. E Olhos Prateados começa muito bem. Tem todo o mistério da Charlie, quem ela é, o misticismo de como a vida dela é, porque a vida da Charlie é bem diferente da vida da maioria das crianças, porque ela estava sempre cercada de robôs, de animatrônicos, desse tipo de coisa, porque o pai dela era um inventor e ele inventava coisas para ela. De primeira você pensa que é só por conta de um amor paterno e tudo mais, mas não, tem também um motivo a mais por trás dessa incessante construção de coisas para ela, né, para que ela nunca se sentisse sozinha. Cara, é muito bem construído. Mas se eu tenho um probleminha com essa história é o fato de que eles não seguram muito o fato do Dave ser o assassino, certo? Assim, eles meio que, se eu não me engano, é na terceira noite, quando eles estão lá na pizzaria. Eu tenho quase certeza que é na terceira noite que eles estão na pizzaria, que quando as coisas começam a dar assim horrivelmente errado. E no meio da confusão, o ponto de vista muda. A gente deixa de focar no que a Charlie e os outros estão fazendo e a gente foca no Dave, que é o guarda, né? E aí, tipo, a história meio que pula de uma vez nesse negócio, entendeu? Tipo assim, mostra que o Dave tem uma sessão bem curta de um capítulo que basicamente fala pra você, o Dave é o assassino. O Dave é um cara que vai fazer um monte de coisa agora, né? Ele é pra quem conhece o termo dos jogos, né? O Dave é o Springtrap. É o cara que matou as crianças, ok. Isso fica, assim, isso fica claro logo de frente, né? Porque o texto, ele não fica naquele mistério de Dave andava... literalmente começa com Dave andava com um propósito. E aí fala como ele entra ele sabe exatamente onde ir. Já é estranho ele saber mexer em tudo, né? Ele já sabe mexer em tudo dentro da pizzaria, isso já é estranho. Mas fica horrivelmente óbvio agora, porque eles falam que ele entra no depósito, ele abre, ele vê uma roupa de coelho e ele pega. Isso logo depois que a gente já estabeleceu que a Charlie tinha um irmão mais novo, ou melhor, tinha um irmão gêmeo, e esse irmão gêmeo dela é sequestrado por um cara numa roupa de coelho. Entende? Então, tipo, já tava óbvio, a gente já sabia que isso acontecia. Então, no momento que fala que ele pegou a roupa e ele se sente feliz quando ele vê a roupa, cara, entrega. E por que isso é um problema? Porque, tipo, se fosse essa cena isolada, não seria um problema. Ok, o leitor sabe quem é o assassino, é esse Dave, e sabe que ele foi responsável de alguma maneira pela morte das crianças e tudo. Ok, beleza. O problema é que depois... quando eles começam a tentar investigar, porque o Carlton ele desaparece no meio da terceira noite, né? Quando eles começam a querer investigar e tudo, o livro de repente quer fazer de conta que é um mistério quem é a pessoa por trás da roupa de coelho, entendeu? Porque o Carlton tem um momento que ele tá lá preso e aí ele vê esse cara chegando, o cara na roupa do coelho, né? O Springtrap, e ele só fica... Tipo assim, a história fica tentando esconder quem é esse cara, quem é esse cara, quem é esse cara, não sei o que, não sei o que, né? Tem um momento que a Charlie tá olhando pro... tá investigando com o John na casa dela e eles encontram uma foto. Quem é essa pessoa aqui? Esse cara nessa foto parece alguém que a gente conhece. E meio que fica por aí, ok. Não preciso suspeitar de nada. Eu, como já conhecia a história, já sabia quem era. Mas... não precisa suspeitar de nada ainda. Pode ser qualquer um, porque a gente já viu vários adultos aparecendo até agora, certo? Beleza.
Mas aí quando tá com o cara lá, com o Carlton, de repente fica. E aí tirou e revelou o rosto e Carlton ficou surpreso. Meu Deus! Por que construir esse mistério se você já entregou o mistério nos capítulos atrás, entende? É desnecessário, pô. E aí ele revela de uma maneira bem legal, na verdade, né? Dave é um péssimo nome pra um serial killer. Eu achei essa fala massa aí, eu fiquei, ok, boa. Ok, valeu a tentativa frustrada de mistério só porque a fala foi boa. Ok, muito bem. Então, tipo, tem todo esse defeitozinho na história que eu achei meio bobo. Eu acho que talvez eles tenham revelado muito cedo quem era que o assassino ia ser o guarda, né? O Dave, né? Já tem todo um aspecto em cima de como ele era estranho, esquisito e tudo mais, né? Ok, beleza, eu até entendo. Só que ao mesmo tempo é um pouco... ok. Mas depois disso é só pra cima. Porque a história ela consegue manter esse nível visceral, essa velocidade. Assim, quando ela começa, realmente ela começa bem devagar. Se você for um leitor impaciente, talvez o começo seja um pouquinho arrastado. Embora eu acho que tenha detalhes o suficiente, elementos o suficiente para manter você intrigado, né? E aí, tipo, depois que quando realmente assim as coisas começam a dar errado e começa a ter mais briga e tudo mais, beleza, aí realmente, quando o aspecto do terror entra, ele entra muito, muito bem. Talvez eu não tenha lido tantos livros de terror assim, mas eu gostei muito da construção, especialmente nos capítulos finais. Cara, os últimos 3 ou 4 capítulos assim são de um jeito que é difícil de soltar o livro, na minha opinião, entendeu? Tipo, é agressivo, é violento e você fica o tempo todo assim sentindo, agora vai melhorar. Não, peraí, tá. Mas tá. Não, e agora? Tipo, eles gostam muito de brincar com esse. O termo que eu conheço em inglês é fake out, né? Mentira! Você achou que tava seguro, mas não está. Tá tudo dando errado de novo, né? Então, eles brincam muito com isso. Me surpreende, porque eu ficava ouvindo falar sobre esse livro. E como muita gente diz, objetivamente não é um livro muito bom, não sei o que. Poxa, cara, do que você tá falando? Esse livro é divertido pra caramba, entendeu? No final dos contos, eu acho que esse é o elemento mais importante. É o livro ser interessante. Beleza. Você não vai ver nenhum tipo de grande crítica social, nem nada, certo? No fundo, é uma historiazinha de terror até um pouco manjada, né? Mas ele desenvolve e é interessante o suficiente pra... funcionar, certo? Ele é muito, muito interessante. Ele cria muitos mistérios também ainda. Tem muita parte aqui que eu sinto que eles escreveram esse livro já sabendo que eles iam escrever mais. Inclusive, tem mais 2 livros nessa série. 2! Então, a gente tem ainda Os Distorcidos, que é o livro 2, e A Última Porta, que é o livro 3. E tipo assim, né? Tem muitas partes desse livro dos Olhos Prateados que você sente que eles estão deixando com o interesse de a gente vai elaborar isso aqui num próximo livro, né? A questão do Michael, a questão do Urso Amarelo, que é o Golden Freddy, ou só o Fazbear, né? A questão de, por exemplo, tem alguns mistérios em relação ao próprio William Afton também. E tudo mais, alguns detalhes sobre a Charlie que você fica meio que por que é desse jeito e não daquele jeito e tudo mais, entende? Tipo, mas ainda assim, me surpreende, porque assim, eu já sabia que era uma trilogia, fiquei sabendo que era uma trilogia já anos atrás, não tinha nada pra saber da história antes, então naturalmente, né, tinha como eu saber que cliffhanger, para lá. Mas, tipo, me surpreende o quanto esse livro aqui, ele é completo sozinho, entende? O quanto esse livro aqui, se esse tivesse sido o único livro de Five Nights at Freddy's, não seria um esforço ruim, de jeito nenhum. Seria perfeitamente plausível ele estar funcionando sozinho. Você tem os seus personagens bem estabelecidos, a história ela tem um começo, meio e fim. Ela, pra ser justo, o final ele é um pouco perdido, na minha opinião, é meio que um pouquinho solto demais, mas ao mesmo tempo ele funcionaria perfeitamente bem como um final, assim, entendeu? Um final aberto, tá bom, ok, não,
Ele não precisava de mais coisas, não precisava de uma série inteira para explicar as coisas, entendeu? Eu disse que tem detalhes aqui que servem como pequenas migalhas para preparar você para o que vem por aí, mas tipo, poderia simplesmente ser só detalhes abertos da história, né? Detalhes abertos da história, coisas que simplesmente aconteceram desse jeito e pronto, tá tudo bem. Não exige uma análise mais profunda de ai meu Deus, vai ter uma sequência. Não, funcionaria perfeitamente bem sozinho. Esse livro, Olhos Prateados, ele funcionaria perfeitamente bem se ele estivesse sozinho. E isso eu acho ótimo, isso é um plus, isso é um bônus. Porque muitas vezes eu acho que isso acontece muito, especialmente não, mas acontece muito quando você está preparando uma série talvez maior, você se deixa levar pela possibilidade de que isso aqui é uma série, então eu posso deixar um monte de coisa aberta e não sei o que. Não, você não precisa fazer isso, você não deve fazer isso. É muito importante que a sua história, sozinha, ela consiga se manter de pé. Se você conseguir botar aqui uma migalha aqui ali para indicar uma possível sequência, beleza, arrasa. Mas não precisa ser tudo que você vai fazer, entende? Eu acho que Olhos Prateados é um bom livro. Eu me diverti bastante. Não parece tão longo quanto realmente é. Eu me senti assim super de boa. A leitura é agradável. Os personagens são interessantes. Tem momentos aqui ali que você fica, saco, isso é meio sem graça. Mas ao mesmo tempo é bem construído, bem montado. Eu gostei pra caramba. Foi basicamente uma compra impulsiva, isso aqui. Eu tava passando na livraria só pra ver se encontrava algum livro pra comprar, uma coisa diferente, né, sei lá. E aí eu descobri essa série aqui. Eu já sabia que tinha, mas estava num preço ok. Só que ainda assim eu fiquei, será que eu encontro esse livro aqui só pela internet, né? Aí eu encontrei e comprei e tal. E tipo assim, valeu a pena. Valeu a pena. Sério mesmo, valeu a pena. Gostei bastante. Olhos Prateados é uma boa pedida. Eu acho que é interessante. É um pouco estranho voltar para esse livro, considerando os desenvolvimentos que Five Nights at Freddy's teve desde então, né? Mas eu acho que você observando essa história como se fosse assim uma coisa só isolada, porque realmente é isso que é, né? Essa aqui é uma continuidade diferente dos jogos e uma continuidade diferente da série de mini-livros, de contos e livros que saiu depois. Você olhando para esse livro sozinho, ele é uma adaptação muito, muito boa. É agradável, é diferentão, né? Eu não tenho certeza se eles passam 5 dias ou só 4 na pizzaria. Eu tô tendo um pouquinho de dificuldade de reconhecer se foram 5 dias ou não. Mas não deixa de ser uma obra interessante, né? Multimídia é interessante, cara. Multimídia abre espaço para muitas coisas. Abre espaço para você contar uma história mais elaborada ou simplesmente te dar a oportunidade de reinterpretar um universo de uma maneira nova. Aprendi a achar interessante a multimídia, né? Então beleza, é isso aí. Gostei pra caramba, recomendo. Agora, se você acha que a minha próxima leitura já vai ser Os Distorcidos, não. Pelo que eu tô vendo aqui, eu só tô podendo fazer realmente o teste aqui agora, mas parece que ele é um pouquinho menor do que os Olhos Prateados. E eu tô interessado em ver onde essa história vai, até que ponto a gente vai estar explorando isso aqui, né? Seria interessante. Mas, na verdade, eu vou voltar para minha leitura de coisas mais clássicas, por enquanto, né? Eu tô com um livro aqui atrás, que vamos só dizer que ele é difícil de viver. Não sei se isso fez sentido. Tchau.